Olá, meu nome é Rafael, sou professor Fiore e há muito tempo eu prometo gravar vídeos de matemática, mas acabo não tendo tempo. Mas esse ano eu vou aproveitar agora janeiro, talvez um pouquinho de fevereiro, para gravar alguns vídeos onde, ao todo, eles vão formar um curso de matemática fundamental. A escolha do assunto é porque, na maior parte das vezes, quando uma pessoa quer aprender matemática, o que falta para ela progredir são conceitos fundamentais, conceitos básicos, que a palavra fundamental traz essa ideia, forma base para você poder construir ideias mais elaboradas. E nesse primeiro vídeo do curso, nessa introdução, a gente vai responder 4 perguntas. O que é matemática? Por que estudar matemática? Como estudar matemática? E como resolver problemas. Começando com o que é matemática. Muita gente, quando fala de matemática, tem até medo, assusta, fica sem saber o que fazer, entra em desespero. Mas a matemática, ela não é necessariamente um monstro terrível, como alguns acabaram criando essa imagem ao longo dos estudos que tiveram na escola. A matemática é extremamente útil para a gente resolver problemas. E aí entra no porquê estudar. Antes, o que é matemática? Uma definição que eu escrevi e achei interessante é essa. Olha, a matemática é a ciência dos padrões e do raciocínio, que estuda quantidades, formas, estruturas lógicas em geral e qualquer coisas associadas a essa, dando suporte para todas as demais ciências. E se você for procurar definições, elas vão trazer ideias parecidas com essas. Vale dizer que isso daqui é bem pobre, essa definição simples, mas ela traz duas coisas interessantes sobre de fato o que é matemática. Primeiro, que é uma ciência. E segundo, que estuda padrões, quantidades, formas. E é aí que falta a gente trazer mais coisas, porque tem um monte de coisas que a gente poderia dizer ser matemática, mesmo coisas que não precisa ter números associados a essas, visto a gente sempre pensar em números quando a gente pensa em matemática, mas matemática não é só número. Agora, o que é uma ciência? Né? Eu também escrevi uma pequena definição aqui. Olha, ciência se refere ao conhecimento e ao sistema organizado para a construção de novos conhecimentos por meio de pesquisas que seguem métodos científicos. Então vamos juntar agora essas duas definições. Uma ciência, existem várias ciências, poderíamos citar exemplos diversos. Né? A medicina é uma ciência, a biologia, tem um monte. A matemática também é. A ideia de ciência, quando a gente fala que algo é uma ciência, é que o objetivo dela é construir conhecimento dentro de uma determinada área. Mas não é de qualquer jeito. Para você poder falar que você está construindo conhecimento científico, você tem que seguir certas regras, certos padrões. E é legal porque as ciências em gerais, quando elas seguem certas metodologias para desenvolvimento de pesquisa, é quase sempre algumas dessas metodologias, né, ou todas, vão ter vínculos com o conhecimento matemático. A pesquisa, em geral, está ligada com a matemática. Uma coisa leva a outra, não tem como fugir. Então a matemática ela dá suporte para tudo quanto é área científica. Eu vou citar alguns exemplos. Tinha uma professora que trabalhava comigo e ela foi para um outro país para desenvolver uma pesquisa que, segundo a descrição que ela deu, ela ia desenvolver um coração artificial. Como assim? Não é um coração qualquer. Ia como que escanear o coração de uma pessoa e aí ia ter esse coração digitalizado, artificial no sentido de digital, e o médico poderia fazer certos experimentos, né, testes nessa versão digitalizada do coração antes de abrir a pessoa para fazer a cirurgia. Então note, a área da saúde, mas o uso da matemática para poder construir esse coração digital. Outro exemplo, tem um professor que trabalha comigo, ele é biólogo, e ele fez um trabalho super legal, onde ele usou geometria fractal. Geometria fractal é uma área da geometria que lida com formas
cujas dimensões não são nem um, nem dois, nem três, os números são quebrados. No futuro, talvez a gente até tenha um pouco disso aqui. E essa geometria fractal, ela é muito mais poderosa para descrever com clareza algumas coisas do mundo real, e ele usou essa geometria para descrever o crescimento de algas, de uma determinada espécie de algas. Então, a matemática ela é isso. Ela é uma ciência que vai dar suporte para várias outras ciências poderem se desenvolver ainda mais. E independente da área que você escolha, você vai acabar usando matemática no seu dia a dia. Isso é fato. Então, a razão da gente estudar matemática é essa. É porque ela vai fazer parte do nosso dia a dia. A gente pode viver melhor e resolver melhor nossos problemas com o uso da matemática. E se você não percebe isso, é porque você não tem a matemática para aquele problema. É como se fosse assim, né? A gente só percebe que nos falta uma ferramenta para resolver um determinado problema quando a gente conhece a existência daquela ferramenta. Agora, se você não conhece, você nem sente falta. A matemática tem esse detalhe. Ela é como se fosse uma ferramenta que vai permitir você resolver melhor os seus problemas do dia a dia ou os profissionais, e quanto maior for a quantidade de conteúdo que você tiver nessa caixa de ferramenta em matemática, melhor vai ser a sua habilidade para resolver esses problemas. Outro uso da matemática é para aprender novas ideias, como já foi dito. Tem gente que quer prestar concurso público, vai precisar de matemática. Tem gente que está estudando num colégio técnico ou está estudando numa universidade. Lá vai ter matérias que não são básicas, mas para poder entender bem aquelas matérias, é a matemática básica que vai dar suporte. Outras razões para a gente aprender matemática é para entender melhor o mundo à nossa volta. Se você quiser entender, por exemplo, como que funciona essa simples gravação que eu estou fazendo, a internet, ou aqueles movimentos que a gente faz, né, quando a gente aumenta ou diminui uma imagem no celular, tudo isso tem base em cálculos matemáticos. Hoje em dia tem muitos técnicos de informática que parece que gostam de dizer que não precisam de matemática para poder aprender a desenvolver programa. E é verdade, porque a matemática está escondida, a pessoa talvez não precise tanto. Porém, se ela quiser realmente entender como se dá o funcionamento dos programas que eles desenvolvem, ele vai ter que entender a matemática. Então a matemática ajuda a gente a entender tudo. E se você quer, ou assim como eu, é curioso, quer entender como as coisas funcionam, você vai precisar de matemática. Agora, como estudar matemática? O segredo para você aprender bastante coisa de matemática é não ter pressa. Se você quiser aprender, por exemplo, 365 ideias em um dia, você não vai conseguir aprender nenhuma direito. Agora, se você, em um ano, aprender uma ideia por dia, você vai conseguir aprender, no final das contas, muito mais. Mais talvez até do que 365 ideias, porque vai chegar uma hora que a junção de duas ideias é uma nova ideia que você não tinha reparado. Então, aprender gradativamente, pouco a pouco, é o segredo para o bom aprendizado no caso da matemática e, se a gente for ver bem, acredito eu, de várias outras coisas também. Outra coisa, defina bem as ideias. Antes de você continuar, se teu professor ou eu aqui disser uma palavra e você não sabe o que é aquilo, você nunca parou para definir bem o que aquilo é. Vá atrás de uma definição, entenda o que aquilo é, antes de continuar. Tem gente que até fala o contrário, progride numa leitura de um livro, por exemplo, se tiver uma palavra desconhecida, você tem que continuar a leitura. E depois, automaticamente, você acaba dando uma definição para aquela palavra. Mas na matemática, evite fazer isso com frequência. Definir as ideias vai ajudar você a progredir na matemática também. Mas uma coisa importante é pensar como você pode usar aquelas ideias. Essa aula aqui, por exemplo, pense o que é matemática. Aonde você vai poder usar matemática no seu dia a dia? Quanto mais você pensar nisso, melhor vai ser a tua capacidade de absorver conhecimento associado à matemática. Pratique. E aí, para ajudar vocês nessa parte, em praticar,
esse curso, você consegue ter também uma versão com listas de exercícios e detalhes sobre essa outra versão do curso, você consegue no site profiore.com, né? Professor, Fiore, com E no final, .com. Lá você vai encontrar várias informações ao site, que eu também vou deixar os links para esses vídeos, entre outras coisas. E lá vai ter a opção de uma versão paga desse curso, onde você vai ter uma atenção maior da minha pessoa para ajudar você a progredir mais. E dentre essa versão melhor, né, com mais detalhes, vocês vão ter listas de exercícios para cada uma das aulas. Valide o que você está aprendendo. É outra coisa que nessa outra versão do curso você vai ter. Quando você aprende algo junto com o professor, ele consegue mostrar para você, ó, aqui tá certo, ó, aqui ó, tá errado. Aí você fica perdido, mas aonde eu tô errando? O professor, ele consegue te conduzir, né, ao pensamento correto. Não necessariamente ele vai te mostrar o teu erro, mas ele consegue fazer com que você perceba esse erro e você mesmo consiga se corrigir. Isso é muito melhor do que simplesmente apontar o erro. E faça anotações, porque quando a gente faz anotações, quando a gente pega algo na nossa cabeça, processa e escreve no papel, eu já até vi um vídeo bem legal na internet falando sobre isso, não sei se era de um psicanalista ou não, mas ele falava que quando a gente faz isso, a gente consegue aprender muito mais. E hoje a gente vive numa era onde a gente tira foto de tudo, tira print de tudo, em vez da gente mesmo registrar. Então, arrume um caderno, um caderninho simples, não precisa ser nada elaborado, tá? E faça a anotação. Cada vídeo que você assistir desse curso, faça a anotação no caderno, tá? E busque estudar num ambiente o mais tranquilo possível. O ambiente ideal para a gente estudar, no geral, a gente não tem. Eu digo isso porque deu um trabalho lascado eu achar um lugar aqui na minha casa onde eu conseguisse gravar esses vídeos. Então, um ambiente ideal é muito difícil da gente achar, mas procure um melhor ambiente, tenha um horário definido, vá lá, assista a aula, volte se precisar entender melhor, medite sobre o que foi dito, escreva as ideias, um resumo da aula no caderno. Só de fazer isso você vai aprender muito. E se quiser mais ferramentas para aprender ainda mais, veja como ter acesso à versão completa desse curso no profiore.com. E por fim, a quarta pergunta, como resolver problemas? Eu queria logo de cara já trazer algumas dicas que são desse livro aqui, ó. A Arte de Resolver Problema. O autor é Polya, George Polya. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Esse livro, ele é muito legal e é um livro, traz muitas informações, muitos exemplos. Você consegue encontrar, inclusive, esse vídeo na internet, acredito que ele já seja de domínio público. E esse livro, em resumo, ele divide o resolver problema em 4 passos. O primeiro passo é compreender bem o problema. E quando eu falo problema, pode ser tanto problema real como problema acadêmico. Sabe aqueles problemas de livro, de escola? Leia, pense bastante, compreenda bem, colete os dados. Quais são os números, as informações que você tem? Quais são as incógnitas, os valores desconhecidos que você quer encontrar ou que você precisa para poder chegar até onde você quer? Será que tem alguma condição? Né? Você precisa atravessar um rio, mas não pode construir uma ponte. Como você atravessa? Opa, tem uma condição. Né? Eu não posso fazer isso. Né? Anote essas condições, os dados, as incógnitas. Se for útil, quase sempre faça um desenho. Né? Desenhe a situação. Entenda bem o problema. Para entender o problema, é legal porque os professores, quando vão resolver problemas, parece que ele já sabe de cor. E é fato, às vezes o professor, ano a ano, resolve o mesmo problema, ele já sabe o enunciado até de cor. Mas no caso, mesmo os professores, quando vão resolver pela primeira vez um problema, é muito comum eles lerem uma vez, olhar, coletar esses dados, ler de novo, porque vai passar despercebido algum detalhe. E faça isso. Primeira etapa, compreender bem o problema. Segunda etapa, estabelecer um plano. Será que você conhece um problema parecido?
né? Até o livro usa bastante a expressão problema correlato. Quer dizer, um problema que se você seguir os passos semelhantes, você também vai conseguir chegar no resultado. Será que você pode dividir o problema em partes? Às vezes você quer saber um resultado, mas falta uma informação. Com os dados que você tem, será que não dá para descobrir aquela informação para descobrir a outra? Muitos problemas não são problemas de um passo só. Você tem que achar uma coisa, com aquela coisa você acha outra, com aquela outra você acha o que você queria. Então, elabore bem um plano de ação para você resolver o problema. Depois que você tiver esse plano, execute. Essa é a terceira etapa. Executa, segue aquele plano que você teve e depois, essa última etapa, ela é muito importante e é a que a maioria esquece. Geralmente, depois que você executa o teu plano, você já chega numa solução, aparentemente acabou, mas não. A quarta etapa que ele sugere é crucial, é examine a solução obtida. Pense, busque meios de verificar se aquele resultado realmente está correto. Às vezes tem problemas que tem como você fazer tipo uma prova real. Vamos fazer uma prova real para ver se ele está certo. Ótimo, faça essa prova real. Às vezes você consegue, com os dados que tem lá, chegar na mesma solução, né, ou encontrar a solução por outro caminho. Aí você encontra a solução por outro caminho, e se ambas derem certo, isso por si só acaba validando o problema, sendo ambas, lógico, caminhos que façam sentido. Então, todos os problemas, sempre no final, busque validar para ver se aquela resposta que você encontrou está correta, certo? Então é isso, né? Hoje, nesse primeiro vídeo, a gente considerou o que é matemática, nós vimos por que estudar matemática, como estudar matemática e alguns passos interessantes de como podemos resolver problemas. Espero que você tenha gostado. Siga essas dicas que aqui foram dadas, em especial a de arrumar um caderno para fazer anotação e de pensar nisso tudo que a gente considerou e aproveite para usar, né, fica como uma atividade, usar essas 4 etapas de solução de problema, tente usar esses passos em problemas que você precise resolver, sejam problemas acadêmicos ou problemas do seu dia a dia. Ao fazer isso, você vai ver que você vai conseguir entender melhor, traçar melhores planos, executá-los, o que você naturalmente acaba fazendo, mas se você planeja melhor, você consegue com mais clareza executar esses planos e, por fim, a parte da confirmação do resultado. Faça sempre isso porque é muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.